comparando mulher jogando futebol e homem, por que a Marta ganha menos do que o Neymar? Não tem que ter comparação. O futebol feminino ainda não é uma realidade no Brasil. O feminino não acaba aqui. O futebol feminino continua e eu espero que as pessoas tenham essa consciência. Oi, seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio da série Mulheres em Ação, onde trataremos sobre mulheres no esporte, com a jornalista e comentarista Bianca Penha. Bianca, obrigada por poder participar com a gente e tratar de um assunto tão importante. Eu que agradeço o convite, Fernanda. Espero que a gente possa trocar bastante informação aqui hoje. Conta um pouco pra gente como é o seu trabalho atualmente. Bom, hoje eu sou comentarista das duas federações, né? Eu trabalho tanto para a Federação Paulista de Futebol, que é aqui em São Paulo, quanto para a CBF, que é a Confederação Brasileira de Futebol. Então, eu sou a comentarista do Campeonato Brasileiro, sendo os campeonatos de base, sub-20, sub-17, sub-15 no masculino, e também no Brasileiro Feminino, aí o profissional, e também as categorias de base. E pela federação eu faço o Campeonato Paulista Feminino, que hoje é a maior competição regional que a gente tem, né, dentre os femininos, e eu sou comentarista deles também. Além de assim, né, quem me chamar para fazer algum jogo, alguma coisa assim, eu sempre estou indo, eu gosto bastante, então faço muitas apresentações em rádios e enfim. E como você decidiu trabalhar com esporte? Quando foi isso? Eu sempre gostei muito de esporte. Eu sou do interior, né? Eu sou de Sorocaba. E lá eu jogava vôlei, eu era atleta de vôlei da escola. E um dia eu machuquei o joelho, aí eu não joguei mais. Só que eu continuei gostando muito de esporte. E aí uma coisa até feia que eu conto, que eu não incentivo as pessoas a fazerem, mas eu matava aula no SIC, que é o estádio de futebol lá de Sorocaba. Aí eu comecei a acompanhar, ver as coisas, e eu fiz, nossa, eu gosto muito desse esporte. E aí eu fui começando a entender mais a lógica de tanto como funcionava dentro do campo, mas como funcionava também tabela. Porque antes eu falava, eu torço, mas eu não sabia muito como funcionava. E aí, matando aula, que é feio, mas eu fui aprendendo com isso. E eu fiz, eu quero isso para minha vida, quero contar essas histórias, quero estar vivenciando o esporte diariamente, mas sem atuar, né? E aí foi a oportunidade que eu vi trabalhar com jornalismo. E como foi a sua formação? Eu comecei, na verdade, muito tempo antes de entrar na faculdade, né? Como eu queria fazer isso, eu fui fazer aula de teatro, fui fazer aula de canto para melhorar a dicção, para melhorar a forma como eu me apresentava, tudo para que eu pudesse ter uma melhor apresentação mesmo quando eu precisasse falar diante de câmeras, quando eu precisasse falar no microfone, porque dá uma certa atenção. Então, eu comecei a fazer esses cursos antes, fiz cursos de idioma também, por conta de termos campeonatos sempre sul-americanos, por exemplo, que traz pessoas de outros países, né, com outras línguas, e depois eu fui fazer jornalismo e depois alguns cursos mais específicos. Então, eu já fiz curso de narração, já fiz curso para comentário, já fiz curso para reportagem, também fiz curso de análise de desempenho, e tudo isso sempre voltado para o futebol, sempre tentando melhorar aí para minha atuação, né, Vivi? E como foi a sua primeira experiência no jornalismo esportivo? A minha primeira experiência estava na faculdade ainda, né, então eu estava muito nervosa porque eu ia cobrir o Santos, futebol de base, ia escrever matérias ainda, e eu estava muito, muito, muito ansiosa, e eu falo que foi o melhor e o pior dia da minha vida, né? Foi o melhor porque foi a minha primeira experiência, mas também eu não tinha muito conhecimento, então eu fiz perguntas mó nada a ver, coisas que hoje eu olho e falo assim, podia ter estudado um pouco mais antes de ir. Mas foi uma primeira experiência que me abriu várias portas. Depois disso, eu já fui logo jogada assim numa transmissão de semifinal de Libertadores. Foi bem tenso, eu apresentei alguns programas também sobre esportes, né, com jornalismo esportivo, tive a experiência de entrevistar pessoas, conviver com elas, então acho que tudo isso foi me agregando. A primeira experiência não foi tão boa, então eu sempre falo, para quem tem a primeira experiência que não acha que é muito boa, que não dei muito certo, tenta de novo, porque a primeira vez acaba sendo não tão natural, né, acaba sendo uma coisa mais pensada, mais blocada, e depois a gente vai se acostumando, vai virando mais rotineiro e com certeza vai melhorando, Fê. E você cobre tanto o feminino quanto o masculino. Você sente alguma diferença em relação ao público? Bastante, bastante. Hoje o feminino ele não tem
uma torcida agressiva, vamos dizer assim. Por mais que tenha rivalidade, as torcidas elas se respeitam muito, porque todo mundo torce pela modalidade, torce para que o feminino ele evolua muito mais. Então você dificilmente vai ver um torcedor xingando alguma atleta de outro time, ou vice-versa, né, xingando até do seu próprio time. O que acontece de vez em quando é aquela pessoa que não acompanha, que não torce, de vir falar mal da modalidade, que mulher não deveria estar no esporte, que mulher não deveria estar comentando, que não deveria estar jogando, que esse não é o lugar dela. Mas são essas pessoas que realmente não agregam, né, que não fazem parte dessa comunidade. Já no masculino é muito mais complicado, no caso para mim, que sou comentarista, porque você tem que estar o tempo todo se provando como capacitada para estar lá, né? Porque vem muitos comentários do tipo: ah, você sabe mesmo de futebol, então o que é o impedimento? Coisas assim que também no feminino eles não fazem esse tipo de coisa, mas é uma torcida muito apaixonada também, né? Então eles reclamam muito, brigam muito, não só com a gente, mas também com os jogadores. Eu acho que a principal diferença é essa. Uma apoia muito mais e a outra acaba criticando mais. É interessante você falar dessa provação que as mulheres passam no esporte, né? Se você sabe como é o impedimento, o que é um escanteio, e também acontece com os treinadores. Por exemplo, teve um episódio de um treinador gaúcho que a repórter fez uma pergunta e ele: mas você jogou para saber? Eu não vou te responder porque você não jogou para saber. Desculpe, eu não vou fazer essa pergunta para você, porque você é mulher e de repente não jogou. Então, realmente tem muito disso. E uma pesquisa de 2013 mostrou que só 7% dos técnicos esportivos brasileiros são mulheres. Então, o que você acha? Como que você acha que isso impacta no desenvolvimento do esporte para as mulheres? Tem muita diferença. Então, primeiro, esse senhor que estava na equipe do Internacional me fez criar um certo ranço, não só dele como do Inter, mas hoje já passou do Inter, ficou só nele mesmo. Mas realmente a gente passa muito por isso. Uma vez eu tive uma aula magna com a Nathalie Gedra, que é uma repórter incrível, e ela falou assim: quando a gente está numa sala para fazer uma coletiva, a nossa pergunta tem que ser sempre muito bem pensada. Porque quando um homem dentro de uma sala de coletiva esportiva, ele erra uma informação, ele comete algum equívoco, tá tudo bem, ele só se equivocou. Agora, quando é uma mulher, vem um peso muito maior. Tá vendo? Mulher não entende de esporte, mulher não deveria estar aqui. E você acaba gerando uma carga negativa para várias outras gerações, né? Então, você tem que estar sempre o triplo do que um homem estuda, você tem que estudar o triplo, você tem que se dedicar muito mais. E sobre essa defasagem, vamos dizer assim, porque demorou muito tempo para as mulheres se verem também nesses cargos, né? A gente fala que a gente não consegue se imaginar como tal quando a gente não tem essa visibilidade. Então, gerações anteriores não se viam como jogadoras porque não tinham essa vivência de ligar uma televisão, por exemplo, no domingo de manhã e assistir um jogo de futebol feminino. Não viam técnicas. Hoje a gente tem a Tatiele, a gente tem a Roberta, a gente tem a Lindsay, tem muitas mulheres muito boas trabalhando aqui no Brasil, mas demorou muito para que isso acontecesse, para que elas entendessem que elas também podiam ter esse espaço. E ainda, querendo ou não, é um espaço muito masculino. Então, quando você conversa com essas treinadoras, cada uma delas que foi se formar, por exemplo, era uma sala de 10 homens num curso da CBF para uma mulher. Hoje a CBF já vem mudando esse cenário, ela tem feito cursos com custos mais acessíveis, né, para as mulheres poderem se formar e se capacitar mais. Eu acho que já é uma porta de entrada um pouco melhor, mas ainda falta muito por conta de dirigentes, né? A gente sabe que o futebol tem essa questão também dos dirigentes. Muitos deles são mais antigos, um pouco mais velhos, então tem uma dificuldade de aceitar a mulher dentro do esporte, e a gente vê isso muito claro em algumas entrevistas, em algumas questões que eles falam. Ainda acaba sendo um espaço que, por mais que você tenha uma mulher muito competente, às vezes ela não vai conseguir ganhar por conta de uma gestão um pouco mais retrógrada, Fê. Isso também se deve muito ao fato da proibição do futebol feminino e de outros esportes femininos que, na lei, na época, não eram considerados aptos, né, favoráveis para o corpo da mulher. Então,
E com isso, a gente até hoje escuta isso: futebol não é para mulher, outros esportes não são para mulheres, porque a mulher tem que ficar dentro de casa, a mulher tem que cozinhar, cuidar dos filhos, não pode praticar um esporte. E com isso a gente tem uma defasagem muito grande também por conta de patrocínio, né? Então, saiu uma reportagem de 2017 onde constatava que a média do Campeonato Brasileiro de salarial para as mulheres era de R$ 1.880. E isso era 75 vezes mais do que a soma de 100 atletas juntas para o salário do Neymar na época. Então, é uma diferença muito grande e que vem de muito tempo. Como você acha que a gente pode mudar esse cenário? Eu acho que esse cenário está mudando aos poucos, e um dos grandes méritos é a gente ter a Luísa e ter a Aline Pellegrino hoje na CBF. Para você ter ideia, não é só o salário. Antes, as jogadoras da seleção ganhavam 7 vezes menos do que os atletas da seleção. Então, isso sem contar, isso para tempo de treino, tá? Não quando eram grandes campeonatos, porque aí o valor pago para eles era ainda maior. Mas, assim, era um absurdo você ter uma seleção feminina, também eram as melhores atletas femininas, ganhando tão menos do que a seleção masculina. E hoje já foi equilibrado esse valor, foi no começo desse ano ainda que isso aconteceu. Então, a gente está correndo atrás de um tempo, como você disse, que ficou parado. O futebol, além de outros esportes, como você disse, ele foi literalmente proibido por lei. Então, nenhuma mulher podia praticar o esporte, e o esporte, ele é algo que ele precisa ser desenvolvido desde muito novo para que você tenha um desempenho físico melhor. E aí, quando a gente fala disso, a gente fala de muitas meninas, muitas mulheres que começaram a jogar futebol já com 18, 19 anos. Então, a formação física delas não era tão vantajosas, tão boas quanto a de um menino que começa a jogar bola na escolinha. E aí tem várias questões que implicam nisso, desde você não ter uma escolinha para meninas, você não ter o futebol de base para meninas. Hoje vem melhorando. Aqui em São Paulo nós vamos ter a segunda peneiraço, vamos dizer assim, porque é organizada pela Federação Paulista, não é por um clube. Então todas as meninas com idade apta, né, participam dessa competição, e tem olheiros de todos os clubes aqui de São Paulo, às vezes tem até de clubes de fora, para observar essas atletas e arrecadar novas atletas para os seus times. Então, por série, vamos dizer assim, você precisa melhorar vários aspectos para que você consiga equilibrar um pouco mais. Hoje, a gente já tem mais patrocínio, a gente consegue isso porque começaram a ter mais transmissões. Isso é um feito também da Aline Pellegrino. Quando ela começou aqui na Federação Paulista, ela fez com que todos os jogos fossem transmitidos pelo Facebook. Depois fechou parcerias, então a Band começou a transmitir. Hoje a gente já tem a Sport TV, que faz também as transmissões dos jogos. A gente tem TikTok, e ela levou isso para a CBF também. Então, as pessoas estão começando a entender que o futebol feminino ele é também um produto, que as pessoas gostam, sim. A gente teve recordes de audiência sendo quebradas nessa final de campeonato brasileiro, que foi um derby, né? Palmeiras e Corinthians se enfrentando. Foi o pico de audiência da Band no ano. Quem falava que não era um produto que queriam consumir está cada vez mais mudando de ideia, porque é um produto, sim, as pessoas querem consumir. Quanto mais a gente consumir, mais empresas vão querer aparecer. Quanto mais empresas aparecerem, mais clubes vão querer investir para também participar. Então, é uma roda, né? É um ciclo que vai melhorando cada vez mais, porque a gente vai conseguindo conquistar mais espaços. Hoje a gente vê as meninas, por exemplo, fazendo campanhas publicitárias, a gente tem marca de roupa apoiando o campeonato. Então, são coisas que antes não existiam, mas que hoje a gente tem. E muito também porque hoje as pessoas elas conseguem olhar e se espelhar e querer fazer isso, se enxergar dessa forma. É degrauzinho por degrauzinho a gente vai construindo, né? Essa engrenagem que é enorme e movimenta tudo ao mesmo tempo. A transmissão leva as pessoas a conhecerem, as pessoas conhecendo traz patrocínio, e isso vai causando mais investimento, mais clubes querendo investir, o crescimento da modalidade.
Sem falar que tem algumas campanhas bem provocativas que alguns clubes fazem, que é bem legal de você ver. O Corinthians, por exemplo, se eu não me engano, em 2017, fez uma campanha que eles estamparam frases machistas nos lugares dos patrocínios e eles colocaram assim: o seu patrocínio pode calar o preconceito. Mulher não entende de futebol, por isso que eu digo, mulher não pode estar no futebol. Então, era para quando você começasse a patrocinar essa equipe feminina, tiraria aquela frase machista, aquela frase preconceituosa e viraria um patrocínio, um apoiador da modalidade. Então foi uma campanha muito legal que o Corinthians fez e que ajudou muito, né? Depois, se eu não me engano, logo na sequência, a Estrela Galícia, que era a patrocinadora da equipe masculina, mas não patrocinava a feminina, fez isso. Hoje a gente tem o Palmeiras feminino, que tem o patrocínio da Puma. Todas as atletas individualmente também são patrocinadas pela Puma, e a gente vê cada vez mais isso crescendo, mais patrocínio chegando e mais incentivo, né? É legal você mencionar o Corinthians, que é essa potência, né, no futebol brasileiro, porque o trabalho que vem sendo feito é muito, muito consistente e é um campeão absoluto, né? Então, mostra que o incentivo financeiro, mas não só financeiro, o apoio da torcida, realmente desenvolve muito bem as atletas e dá um retorno muito positivo. Falando um pouquinho do jornalismo esportivo, segundo uma pesquisa da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, em 2017, 83,6% das mulheres consultadas já tinham sofrido, mulheres jornalistas já tinham sofrido alguma violência psicológica, e isso se dava muito ao fato da maioria de seus chefes serem homens. E no esporte, no jornalismo esportivo, 4,6% eram mulheres e ocupavam cargos de liderança. Como que você vê isso na sua profissão hoje? Mudou alguma coisa ou ainda o machismo é muito forte, o abuso psicológico, moral ainda é muito presente? Ainda é muito presente, Fê. Eu tive algumas experiências ruins, mas uma me marcou muito porque eu estava entrevistando um ídolo que eu tinha dentro do esporte e ele simplesmente decidiu mudar de assunto e começar a comentar sobre a minha estética. Foi bem constrangedor na hora. A gente estava fazendo uma entrevista por Skype e eu só consegui desligar e sair porque eu não tinha força para responder aquilo. Então, assim, muitos dos chefes ainda são homens. Você tem que aprender a lidar com isso. Para nós que somos mulheres, sempre vai ter uma carga negativa. Então, assim, uma mulher que consegue um cargo elevado, vai ser difícil você ver o reconhecimento logo de cara da maioria dos colegas homens da profissão. Vai ser, dormiu com quem, saiu com quem, o que fez para conseguir, não viu o que ela trabalhou, o que ela lutou para conseguir. Então, tem ainda muito disso que acontece, tem essa pressão de você ter que acertar 110% das coisas que você fala, porque um erro seu você acaba prejudicando outras pessoas também, você é sempre muito mais cobrada, tudo acaba sendo mais complexo quando você trabalha num ambiente que é muito masculino ainda, né? Vamos dizer assim. Hoje, como colegas de profissão, na grande maioria homens, tirando na Federação Paulista, que a gente faz o campeonato feminino, a maioria com mulheres, né? Então tem a Aline Calandrini, tem a Camila Garcia, que faz as narrações, já teve a Elaine Trevisan, a Natália Lara, que hoje está na Globo, a Elaine está na ESPN. Então, tirando esse que ele é mais feminino, todos os outros ambientes eles são muito mais masculinos, então você acaba tendo que ter mais cuidado com tudo, então com brincadeira, com a forma como você se veste, com a forma como você fala, tudo isso acaba implicando um pouco mais pro lado feminino e infelizmente a gente ainda sofre bastante preconceito com isso, além dos assédios, né? Trabalhar como repórter em estádio, vou te dizer que não é a coisa mais fácil do mundo, principalmente nas áreas externas, quando os torcedores ainda estão bebendo, estão naquele clima de euforia, pré-jogo ou pós-jogo. Tudo isso você acaba tendo que ser mais forte, levar no peito e segurar, porque senão você acaba desistindo do seu sonho pelas pessoas não entenderem que o esporte ele também é para mulher. Falando em estádio, teve aquela campanha, né, que foi feita em 2018, do Deixa Ela Trabalhar, após uma repórter da Globo ter sido assediada ao vivo. E não é só machismo, é desrespeitoso, é nojento, é ofensivo, é uma violência. É uma violência. Chega, 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 chega.
Deixa ela trabalhar. 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 E outros casos já estarem acontecendo, é complicado. Quais ações a gente pode tomar para alterar esse quadro? Fê, aí é uma questão muito da conscientização das pessoas, né? Fica meio complicado a gente falar, porque varia muito de cidadão para cidadão, de pessoa para pessoa. Infelizmente, a nossa sociedade ainda é muito machista e as pessoas são criadas nesse universo machista. Então, às vezes, ver uma mulher ali naquele ambiente, ela é muito objetificada. Então, parece que eu posso fazer isso, afinal, ela tá ali, eu tô só comemorando. Por que ela tá nervosa? Situações que você não vê, por exemplo, um torcedor ou uma torcedora chegar e tentar beijar o repórter que tá ali. Situações que, infelizmente, já se repetiram várias vezes e que a gente tem que pedir, né? Deixa ela trabalhar. Ela não tá pedindo para fazer qualquer outra coisa além de exercer a sua função, a sua profissão. Varia muito, a principal questão é a gente criar as próximas gerações para entender que cada um pode ser aquilo que ele quiser, independente de ser homem ou ser mulher, ele pode ser aquilo que ele quiser, da profissão que ele quiser, se relacionar com quem ele quiser, que isso é a liberdade da pessoa e a gente tem que respeitar, a gente tem que aceitar isso. Você no seu espaço como torcedor, o outro no espaço como repórter, como comentarista, como profissional da área do jornalismo, o outro que vai estar lá como atleta. Todos eles decidiram seguir essas profissões, decidiram seguir essa forma e cada um tem que respeitar o seu espaço. Eu acho que quando a gente aprender a respeitar mais o espaço do outro é a solução. Não tem muito o que fazer não, Fê. E qual o momento mais marcante da sua carreira? Nossa, eu gosto muito, eu falo que assim, todas as finais, elas são muito importantes, né? Porque é um momento de êxtase. Agora, por exemplo, eu estava na final do Campeonato Brasileiro, que foi o derby. Eu já fiz final de Campeonato Paulista no ano passado, que foi Corinthians e Araraquara. Já fiz final de Libertadores, que foi também um momento muito tenso. Final de Campeonato Paulista masculino, mas eu acho que o momento que eu guardo para mim como um dos mais especiais foi numa Copa Uber, que não é nem um campeonato oficial, mas foi quando a Pia assumiu a seleção brasileira. Então foi a estreia da Pia no comando da seleção brasileira, foi o retorno da nossa seleção brasileira a São Paulo, que fazia muito tempo que as meninas não jogavam aqui, e o Pacaembu estava cheio, não lotado, mas tinha muita gente torcendo, muita gente em volta, cantando, vibrando, acendendo lanternas em homenagem às meninas. Então foi um momento que me emocionou muito. Foi a única vez que eu chorei no meio de uma transmissão, porque quando os torcedores acenderam as luzes dos celulares e começaram a cantar, foi algo que a gente, como apoiador, como incentivador da modalidade, torcia muito para que isso acontecesse, e aconteceu, foi ali na minha frente. Então eu fiquei até bem emocionada nesse dia de transmissão, mas eu acho que é o momento mais importante, por ser um marco de transição da Pia chegando, por ser esse retorno da seleção também aqui, por ver a modalidade ganhando esse espaço no coração das pessoas. E como que você enxerga o esporte feminino daqui a uns 5, 10 anos? Eu acho que a gente está em constante crescimento. O que já foi alcançado não volta mais. Eu tenho para mim isso. Aonde a gente já chegou não volta mais. Então eu vejo cada vez mais investimento, cada vez mais crescendo a modalidade. A gente teve recentemente uma campanha no Twitter, eu não sei se vocês chegaram a ver, pouco antes do início do Campeonato Carioca Feminino, que começou agora nesse último sábado, do Flamengo. O Flamengo é o único time fora de São Paulo a ganhar um campeonato brasileiro. Eles fizeram uma campanha de Flamengo, assuma as meninas, né? Mais do que dar o uniforme. É você dar estrutura, você cuidar realmente dessas atletas. Eu acho que cada vez mais vai ter esse incentivo, essa troca. Lá no Sul a gente teve um Inter que começou muito forte e acabou puxando um Grêmio com muito investimento. Aqui em São Paulo a gente teve durante muito tempo um Santos muito forte, depois veio esse projeto do Corinthians que acaba puxando também outros times para tentar trazer esse nível mais elevado. A gente está vendo um Atlético Mineiro vindo com bastante força no feminino também, o que a gente espera que traga
um Cruzeiro forte, que traga um América Mineiro também forte, fora as outras localidades que sempre foram muito fortes e que não tem tanta força no masculino, mas, por exemplo, a gente tem o Foz Cataratas, tem o Iranduba, o famoso Hulk da Amazônia, né? Então, são alguns times, o Minas Brasília, são alguns times que são muito fortes no feminino e que cada vez mais tendem a crescer, inclusive com os campeonatos de categoria de base que estão sendo feitos, porque aí você começa a incentivar essa atleta desde pequena, a cuidar do condicionamento dela físico desde pequena, e se a gente já vem notando essa evolução dentro dos nossos campeonatos, a gente vai começar a notar essa evolução também com a seleção, com os resultados internacionais, e aí a gente sabe, né, quando começa a ganhar esses campeonatos internacionais, aí ganha mais notoriedade, mais torcida, mais visibilidade, porque o futebol feminino ele não acontece a cada 4 anos. E hoje a gente está conseguindo ver isso, Fê. E para finalizar, tem algo que eu não perguntei que você gostaria de falar? Só para cada um acreditar realmente no seu objetivo. Quando eu decidi que eu ia fazer jornalismo esportivo, eu morava no interior, né? Então, todo mundo falou que eu não ia conseguir, que eu não ia chegar, que eu era mulher, que eu era do interior, como é que eu vinha para São Paulo para fazer uma coisa dessa. E eu persisti. Eu ouvi muito não, aconteceu muita coisa que não foi legal, que eu realmente pensei em desistir. A gente toma pancada, tem que ser que nem massa, sabe? Quando você sova, quando você aperta, quando você bate, mais ela cresce. Então, acho que é isso. Conseguir levantar a cabeça depois dos tombos, e não importa a área que a pessoa esteja querendo seguir, mas acreditar nela, acreditar no potencial dela, que é isso que o futebol feminino faz, né? Apanhou, e hoje a gente vê ele crescendo. A mesma coisa com as meninas que trabalham nessa área. Hoje a gente vê outras narradoras chegando, né? Então, a gente tem a Renata, a Silveira, que faz um trabalho excelente, a Isabela, que está na Band, também um trabalho maravilhoso. E é isso. Vão ouvir sempre muitas críticas, vão falar que voz de mulher não é para isso. Enfim, N coisas, mas elas persistiram e hoje elas estão brilhando aí em grandes canais de comunicação e todo mundo consegue realizar, se lutar bastante, consegue realizar o que deseja, Fê. Obrigada mais uma vez pela participação, pela disponibilidade e pela conversa. Eu que agradeço, um prazer enorme estar conversando com vocês. Adorei conhecer o projeto de vocês. Muito obrigada pelo convite e sempre que precisarem, estou aqui às ordens.